boa tarde, boa noite, galera. Vamos para mais uma aula de biologia. Falar agora sobre bioquímica, dar continuidade ao conteúdo e iniciar o conteúdo de carboidratos, ou também conhecido como glicídios. Aqui a gente vai ver as características dos carboidratos e a sua importância para as moléculas, para os seres vivos, quais as suas funções e tudo. Bem, pessoal, os carboidratos eles têm função energética e estrutural, ou estrutural, na verdade, não é uma e outra, mas uma ou outra. Então, existem diversos tipos de carboidratos. A gente vai ver os tipos e alguns exemplos, os principais exemplos, os que mais caem no Enem. Energética, uma das principais moléculas energéticas que existe é a glicose. A glicose é um tipo de carboidrato, é um glicídio. Por que a gente chama carboidrato ou glicídio, pessoal? Carboidrato é porque ele tem o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Tem essa estrutura, tem na verdade esses elementos químicos, o básico. Tem pelo menos esses três. Às vezes pode aparecer um outro elemento químico em algum carboidrato. Dificilmente vai aparecer. Outra função do carboidrato é a função estrutural, pessoal. Algumas moléculas servem para formar a estrutura de uma parte da célula, parede celular dos vegetais. É celulose, é um tipo de carboidrato. A gente vai ver vários exemplos, vocês vão ver, ó, as funções de carboidrato, estrutural e energética. Ou energética, então uma molécula não vai desempenhar as duas funções, não. Onde é que eles são encontrados, pessoal? São encontrados em massas, em pães, em frutas. Em frutas tem bastante carboidrato, arroz é uma grande fonte de carboidrato, de amido. A gente vai ver esses exemplos lá na frente. Bom, vamos prestar atenção nessa classificação, pessoal, porque eles são classificados em três tipos: monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Monossacarídeos, pessoal, é quando é uma molécula simples, com essa estrutura básica aqui, ó, CnH2n, H2ON. Vocês vejam que o H2O está dentro de parêntese, não significa dizer que é uma molécula de água, mas essa constituição aqui é o básico, pessoal. O que é esse N, pessoal? É o número de correspondente ao carbono. Se tiver 5 carbonos, aí vai ser C5H, 2 vezes 5, porque o N está fora, vocês estão vendo? Aí vai ser H10O5. Igual esses aqui que a gente vai ver agora. Então, monossacarídeos, pessoal, é quando ele é um carboidrato ou um glicídio simples. Sim, pessoal, outra coisa, os glicídios também são chamados de açúcares, açúcar, muitas vezes. Só que as pessoas associam açúcar a uma coisa doce. Nem todo carboidrato é doce, lembre disso. Um carboidrato que é muito doce é a frutose, por exemplo, mas nem todos são. Olha, pessoal, existem os monossacarídeos, digamos a molécula de glicose, ela é um monossacarídeo. Quando é que ele é considerado monossacarídeo? Quando ele não vai ser mais quebrado, não vai ter mais hidrólise entre as moléculas ali, não vai ser capaz mais de ter essa quebra por hidrólise. Lógico, a molécula de glicose, a gente vai ver lá que ela é quebrada, mas não quebrada com essa hidrólise aí. Existe um outro tipo de quebra para essa molécula. Então, monossacarídeo é quando é a molécula mais simples ali de um carboidrato, quando ela não consegue mais ser quebrada. Aí nós temos esses tipos: triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. Triose é quando ela é formada por 3 carbonos. Então, ó, C3H, lembra lá em cima que é o dobro, seguindo aquela fórmula molecular, O3. Tetrose, C4H8O4. Pentose, C5H10O5. Hexose, C6H12O6. E heptose, C7H14O7. A gente vai ver esses dois principais aqui, pessoal. Pentose e hexose. É o que vocês vão precisar lembrar aí a nível de vestibular, a nível de Enem. Depois, pessoal, a outra classificação é os oligosacarídeos. Oligosacarídeos é quando eu tenho dois carboidratos juntos ou mais até 10. Então, digamos que eu tenho duas glicoses juntas ali, ó, unidas. Aí, quando eu tenho dois ou mais, digamos 3, vou fazer 3 aqui, até 10 monossacarídeos juntos, aí eu digo que é oligosacarídeo. Aí pode ser disacarídeo, que é 2, trissacarídeo, que é 3 monossacarídeos juntos, tetra, que é 4, e assim vai, até 10. Aqui, pessoal, o principal dos oligosacarídeos são os disacarídeos. É o que a gente vai estudar mais. Então, o disacarídeo, ele é formado por dois monossacarídeos juntos. Então, digamos, uma glicose e uma frutose. A gente vai ver esse exemplo lá na frente. Aí é um disacarídeo. E por último, polissacarídeo. Polissacarídeo, pessoal, é quando tem mais de 10. Então, de 11 para frente, pode ter dezenas, centenas ou até milhares de monossacarídeos juntos. Aí vai ser os polissacarídeos.
A gente vai ver esses exemplos agora. Aqui, pessoal, monossacarídeos, só para vocês lembrarem, os glicídios têm função energética e estrutural. Coloquei aí só o glicídio, mas lembra que é um carboidrato e também conhecido como açúcar. Olha, os monossacarídeos, como eu falei, é quando é uma molécula simples. Nós temos um exemplo aqui, a molécula da glicose. A molécula de glicose, pessoal, ela é uma hexose, ou seja, CH12O6. Não somente a molécula da glicose, pessoal, mas vocês vejam que a molécula de glicose, a molécula da frutose, tem aqui nessa foto tem a manose também, mas a manose não costuma cair muito em vestibular, esquece um pouquinho essa manose aí. E por último aqui a galactose. Foquem nessas três moléculas aqui, ó. Ah, eu estou vendo uma cadeia fechada aqui, uma outra aberta aqui. Não quebre a cabeça com isso não, viu? Eles podem aparecer assim. Olha, pessoal, a glicose, ela tem essa estrutura molecular aí, é um monossacarídeo. A frutose é um monossacarídeo também. E a galactose é também um monossacarídeo. A glicose, digamos, a glicose é encontrada muito aonde? No amido do arroz, tem muita glicose. A frutose, olha pelo nome aí, frutose nos frutos. Então, as frutas têm bastante glicose, bastante frutose. E a gente vai ver agora também a galactose. Onde é que está presente a galactose? Lá no leite. Então, esses são os três tipos simples de carboidratos e monossacarídeos. Só que eu falei de hexoses, formado por 6 carbonos. Existem também, pessoal, as pentoses. Aqui, olha, vocês vejam aqui embaixo, ó, a beta-glicose, a alfa-glicose, somente uma estruturazinha um pouquinho diferente da glicose, que a gente vai ver lá nos polissacarídeos, essa importância. Olha aqui, pessoal, a ribose e a desoxirribose são dois monossacarídeos que a gente vai ver lá no DNA. Eles estão presentes no DNA e no RNA. Ribose é um açúcar ou um glicídio, tanto faz, que está presente no RNA. Quando eu for falar de RNA, eu vou falar dessa ribose aqui. E desoxirribose que está presente no DNA, na estrutura do DNA. E eles são pentoses. Vocês vão olhar aqui, ó, um carbono. Aí nesses cantinhos aqui, ó, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Se vocês olharem ali a desoxirribose também, ambos têm 5 carbonos. Aí é uma pentose. Aí esses aqui são os que vocês precisam lembrar, viu? Assim, meio que para o resto da vida de vocês. Glicose, frutose, galactose, 3 hexoses aí, monossacarídeo. Ribose e desoxirribose também são monossacarídeos. Aí agora a gente vai para os disacarídeos. Lembra de disacarídeo, que é um oligosacarídeo? Disacarídeo, pessoal, é quando tem dois monossacarídeos juntos. Aí a gente tem algumas moléculas aqui que são bastante conhecidas, pessoal. A lactose, eu não coloquei o nome, mas essa molécula aqui é a da lactose, viu? Que é a galactose com a glucose ali. Ou a glicose, glicose, tanto faz. Então, quando eu junto dois monossacarídeos aqui, ó, pessoal, vocês vejam a glicose com a galactose. Aí eu vou formar a lactose. Vocês já devem ter escutado falar, gente, que é intolerante à lactose. Onde é que está presente isso aqui? No leite. Então, lembra que eu falei que a galactose ela é encontrada no leite? Sim, só que ela não é encontrada na forma de monossacarídeo. Ela vai estar na forma de disacarídeo, junto com a glicose ali, formando a lactose. Outro açúcar bastante conhecido, pessoal, é a maltose. A maltose, todo mundo já escutou falar, cerveja por malte. Então, a maltose é um açúcar que está presente ali na cevada, cerveja. E ela é formada por duas moléculas de glicose. Então, junto à glicose, por mais que eu não tenha colocado os nomes, mas escuta o que eu estou falando, glicose com glicose, forma o disacarídeo maltose. Por último exemplo aqui, pessoal, todo mundo já escutou falar também desse açúcar chamado de sacarose. A sacarose ela é formada por uma frutose, olha aqui, ó, frutose, com uma glicose. Eu junto dois monossacarídeos, uma glicose com uma frutose, e formo um disacarídeo. Nesse caso aqui, nesse terceiro exemplo, é a sacarose. Então, lactose, pessoal, é aquele açúcar lá do leite, que pessoas intolerantes à lactose não conseguem quebrar.
maltose, o açúcar presente lá na cerveja, e a sacarose é aquele açúcar de cozinha, encontrado na cana-de-açúcar e tudo. Bom, pessoal, esses são os exemplos também que vocês precisam lembrar para os vestibulares e Enem da vida aí de vocês. Por último, pessoal, nós temos os polissacarídeos. Por mais que eu tenha colocado só 3 aqui, não acho que ele é um oligosacarídeo, tá? Então você vê aqui essa molécula e diz, mas aí é um oligosacarídeo, você falou que era até 10, é porque não cabe na imagem, né? Eu colocar dezenas aqui. Mas nós temos 3 exemplos clássicos de polissacarídeos. Nós temos a celulose, nós temos o glicogênio e nós temos a quitina. Falei celulose em cima, né? Celulose. Celulose. Tá aparecendo esse risco aí, não tem como apagar não. Então, a celulose, pessoal, é um açúcar ou carboidrato que vai participar da parede celular dos vegetais. Então, as células vegetais têm parede celular constituída a partir de celulose. Eu não coloquei aqui, pessoal, mas eu vou dar um outro exemplo, que eu não coloquei aqui, desculpem. O amido, ele é um polissacarídeo muito importante, que é a reserva energética dos vegetais. Preste atenção. Amido, reserva energética dos vegetais. E esse aqui que é o glicogênio, o glicogênio é um polissacarídeo que é a reserva energética dos animais. Como assim reserva energética, pessoal? Tanto o amido quanto o glicogênio são formados por moléculas de glicose. Aí entrar aqui eu não preciso detalhar se é alfa-glicose, beta-glicose, aí não vai ter essa cobrança muito para vocês não. Mas entenda que tem uma certa diferenciaçãozinha nessa molécula de glicose. Mas a molécula de glicose vai formar o glicogênio. Então, várias moléculas de glicose, centenas de moléculas de glicose se juntam, formam o glicogênio. Aí se acumula no fígado. Então, quando uma pessoa se alimenta, que tem muita glicose ali no sangue, o que é que a pessoa faz? Uma pessoa, qualquer animal, pega aquela glicose que está no sangue, junta tudo, lógico, usa um pouquinho ali para energia, só que guarda, armazena um monte no fígado. Só que não armazena na forma de glicose. Ela vai juntando aqui, ó, e vai armazenando na forma de glicogênio. Aí quando a pessoa ela passa, digamos, ela acabou de comer, só que daqui a 3 horas, 4 horas que ela não tem mais glicose no sangue, porque já faz muito tempo que ela comeu, o que é que ela faz? Ela pega o glicogênio e começa a quebrar. Então o glicogênio é a primeira molécula que ela começa a quebrar para produzir energia. Aí a gente vai ver essa molécula energética, a glicose, lá na frente. Do mesmo jeito é o amido, pessoal. Amido é a reserva energética dos vegetais. Os vegetais, eles produzem glicose, a gente vai ver isso em fotossíntese, eles conseguem produzir a glicose, diferente de nós animais não produzimos, temos que nos alimentar dessa glicose. Só que os vegetais produzem a glicose, só que eles não vão produzir, digamos, de noite. Não tem como o vegetal produzir glicose à noite porque não tem luz, não tem como realizar fotossíntese. Aí faz o quê? Armazena a glicose, mas ela vai armazenar na forma de amido e não de glicogênio. Então, animais armazenam glicogênio, vegetais armazenam amido. Amido de arroz, amido de milho, é tudo amido? Tudo amido. E celulose também é formada por glicose, pessoal, só que ela não vai participar das reservas energéticas, e sim da estrutura da parede celular dos vegetais. Do mesmo jeito é a quitina. A quitina também é formada por uma molécula aqui, eu não vou nem escrever esse nome, tô até esquecido o nome, se eu lembrar aqui pro final do vídeo eu falo, mas é uma molécula que vai formar a parede celular dos fungos. Então o fungo ele é formado por um carboidrato ali, N-acetilglucosaminoglicano, se eu não me engano a molécula, N-acetilglucosaminoglicano. Então é uma molécula complicada o nome que vocês não precisam lembrar desse nome. Mas entenda, a quitina é um carboidrato, é um polissacarídeo que forma a parede celular dos fungos. Celulose, parede celular dos vegetais. Quitina, parede celular dos fungos. Ambos são polissacarídeos. Celulose, formada por glicose, e a quitina é formada por um outro carboidrato, esse nominho aí grande que eu falei para vocês. Aí vem aqui, ó, amido e glicogênio. Amido, reserva energética dos vegetais, e glicogênio, reserva energética dos animais. Ambos constituídos também por glicose, porém de formas diferentes, arranjos moleculares diferentes.
Tranquilo, pessoal, essa é a parte de carboidratos, espero que vocês tenham entendido, espero ter sido objetivo. E para não esticar mais o vídeo, tchau, até a próxima.